Vamos para os palpites do concurso 955. No certame passado tivemos apenas 4 colunas 1. Nesse concurso ela deve aparecer com força. Olho vivo. Jogo 1 é bom para tentar cobrir o empate em busca de melhores prêmios. O Grêmio vai precisar assistir o DVD do jogo do Inter contra o Mengão, para tentar copiar seu maior rival e conseguir pelo menos um empate no Rio. Ponto fundamental nessa briga contra o rebaixamento. Por mais que hoje o Flamengo tenha um elenco superior e esteja jogando muito melhor que o time gaúcho, vencer um mesmo adversário 3 vezes em menos de um mês é sempre uma tarefa difícil. Ainda mais quando estamos falando de um clássico do futebol brasileiro. Amanhã eles fazem o jogo da volta na Copa do Brasil. Como ganhou por 4-0 no primeiro confronto, o Flamengo pode tirar o pé nesse jogo e economizar energia para o jogo de domingo. Se empatar na quarta, aí sim deve entrar com tudo e vencer no domingo. Mas se voltar a golear amanhã, o risco de zebra só aumenta para o domingo, sendo muito recomendado cobrir o empate. No seco, logicamente, coluna 1. No jogo 2 temos o reencontro entre Botafogo e Marcelo Chamusca. Chamusca conheceu sua primeira derrota à frente do Náutico na última rodada diante do Vila Nova. No primeiro turno o Timbuque estava muito embalado e venceu por 3-1. Agora o jogo virou de lado. É o Fogão que vem no embalo. Já acumula 4 vitórias seguidas. Isso é perigoso porque tanto empate como resultado de derrota já estão bem atrasados. Chamusca vai querer aplicar a lei do ex e aprontar no Rio de Janeiro. O jogo poderia até marcar a estreia da grande contratação da estrela solitária, o lateral Rafael, ex-jogador do Manchester. Porém, Chamusca vai tentar deixar o bolo e o guaraná por conta dele nessa festa, sendo assim no seco empate, mas sem deixar de cobrir a coluna muito embalada. No jogo 3 os jogadores da Chape parecem ter visto o nosso vídeo do concurso passado, quando coloquei a Chape como time café com leite. Conseguiram a primeira vitória na visita ao Bragantino. Agora o Ceará é o único time que não venceu fora de casa, e a Chape é a única que não venceu como mandante. Já o Palmeiras de Abel parece um pouco relaxado depois de ganhar Libertadores e Copa do Brasil na temporada passada. Nos últimos 5 jogos, o Verdão perdeu 4 vezes, e já vê a segunda colocação bastante ameaçada para o Flamengo, que tem 3 jogos atrasados. Quem cobrir a zebra nesse jogo até dá para entender sim. A Chape jogou muito bem diante do Massa Bruta, enquanto o Palmeiras virou um time de lua. Vamos acreditar que será noite de lua cheia. Então vamos de coluna 2 seco, dando um respiro para o técnico Abel. No jogo 4 temos um Atlético Paranaense em um momento muito complicado na temporada. Nem o piso sintético tem feito diferença nessa fase ruim. O time tem acumulado tropeços na Arena da Baixada. E o Juventude do técnico Marquinhos também vem pressionada. A zona de rebaixamento começa a crescer no retrovisor. Se o Ju repetir a atuação diante do Corinthians em Itaquera, o Furacão terá muita dificuldade. O Furacão resolve sua vida hoje na Copa do Brasil contra um Santos muito desfalcado. Se conseguir a classificação, dá uma aliviada na crise. O lado ruim é que vai maquiando o desempenho ruim no Brasileiro. O clube poderia anunciar um novo técnico para substituir Antônio Oliveira. Nicão deve voltar hoje diante do Peixe, mas Cittadini e Bissoli seguem fora. Esses desfalques no setor ofensivo estão sendo muito percebidos. A equipe vem com dificuldade para criar chances de gol. No primeiro turno o Furacão venceu por 3-0 no Alfredo Jaconi. Então o Ju vem mordido para dar o troco. No seco empate, com a cobertura na zebra da coluna 2. No jogo 5 temos o nosso seco sem cuspe da rodada. Para um time que pretende ser campeão, não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória para cima do Sport, que é um dos fortes candidatos ao rebaixamento. Sendo assim, sem inventar moda, vamos de coluna 1 seco. No jogo 6 o Bragantino começa a dar a impressão que vai fazer uma campanha invertida da temporada passada, quando fez um primeiro turno muito ruim e um segundo turno bom. Dessa vez a equipe arrancou muito bem, mas já deixou o cartão de visitas do retorno, concedendo a primeira vitória da Chape. Já o tricolor baiano começa a ensaiar uma recuperação na competição com o seu nosso técnico Diego Dabove. No primeiro turno eles empataram em 3-3. Vamos acreditar que dessa vez alguém fica com os 3 pontos. Vamos de coluna 1 seco. No jogo 7 temos ambas as equipes em mau momento. O Ceará começa a acusar a péssima decisão de ter demitido Gordiola. Na estreia de Thiago Nunes, atuação muito fraca diante do Grêmio. Nunes começa no Ceará com o mesmo baixo rendimento dos seus últimos trabalhos. Agora vai fazer a estreia em casa. E pega um peixe de técnico novo também. Carille ainda tem compromisso hoje na Copa do Brasil.
mas vários jogadores não podem atuar hoje, ou porque não estão inscritos na Copa do Brasil, como é o caso de Léo Batistão, ou porque já atuaram nessa edição por outros clubes, caso do meio-campo Camacho. Então o Peixão deve estar mais reforçado diante do vovô. Lembrando que no primeiro turno o Santos venceu na Vila Famosa, resultado que vem atrasado nos confrontos no Ceará, e que deixaria ambos os novos técnicos satisfeitos. É a coluna do meio seco. No jogo 8 temos times vivendo momentos opostos. O Fortaleza não vence a 6 jogos, enquanto que o Inter não perde a esse mesmo número de jogos. O time colorado está 100% focado no Brasileirão, enquanto que o tricolor do PC vai resolver sua vida na Copa do Brasil diante do São Paulo. Se conseguir essa classificação histórica, o time recupera a confiança, e deve complicar a vida do Inter, que apesar da invencibilidade, não vem jogando tão bem assim. No primeiro turno o Fortaleza venceu de goleada, então no seco o Inter deu troco, mas aqui é um ótimo jogo para cobrir o empate também. No jogo 9 temos um clássico. O Tottenham acabou sofrendo sua primeira derrota no campeonato inglês para o Crystal Palace, enquanto o Chelsea segue invicto com 10 pontos, empatado na tabela com mais 3 equipes. Os Spurs estão em uma freguesia pesada para o time azul de Londres. Já são 8 jogos sem saber o que é vencer. No meio de semana a equipe deve jogar com time misto diante do Rennes na França pela Conference League. Já o Chelsea recebe os russos do Zenit pela Liga dos Campeões. No seco, por estar um pouco mais descansado e dando uma pausa na freguesia, vamos de coluna 1, com uma cobertura no empate, mas triplo em clássico nunca é demais. No jogo 10 é outro jogo muito complicado. A Juventus começou a temporada muito mal. Esse clássico diante do Milan já é visto como uma final, para não dar adeus à briga pelo título já nas primeiras rodadas da competição. A velha senhora que perdeu Cristiano Ronaldo, seu principal líder, vive um momento de incerteza. O argentino Paulo Dybala ainda não renovou seu contrato, que está próximo do encerramento. Sem CR7, Dybala virou o principal nome do setor ofensivo. Perder ele seria uma tragédia para os planos na temporada. Enquanto isso, o Milan segue muito bem, obrigado, invicto e na parte de cima da tabela. Na última visita à velha senhora, o time de Milão venceu por 3-0. Outro clássico onde qualquer coisa pode acontecer. No seco vamos de empate, com uma cobertura na coluna 1, vencendo a primeira na competição. No jogo 11 temos o São Paulo, que ainda decide sua vida na Copa do Brasil diante do Fortaleza. Se for eliminado, a vitória para cima do Dragão se torna ainda mais importante, para curar a sofrência da eliminação, e continuar a arrancada para se afastar da zona de rebaixamento e começar a pensar em vaga para Libertadores. A vitória serviria para dar o troco pela derrota no primeiro turno. Além disso, na rodada seguinte o tricolor pega o líder Galo. O Dragão é um time muito mais acessível para buscar os 3 pontos, e ir mais tranquilo enfrentar o Galão. Sendo assim, vamos de coluna 1 seco. No jogo 12 a Caixa escolheu a dedo mais uma pedreira. Na teoria o Real é muito favorito pelo peso da camisa. Na prática o jogo deve ser uma pedreira. Depois de uma temporada muito fraca, o Valência trouxe o bom técnico José Bordalás e vem fazendo um ótimo início de temporada. No topo da tabela com os mesmos 10 pontos do Real Madrid. No retorno ao Santiago Bernabéu, que estava fechado para reformas, o time merengue teve trabalho contra o Celta de Eduardo Cudê, mas o brasileiro Vini Júnior fez a diferença novamente. Mas o estádio Mestalla é sempre um lugar complicado para visitar. No seco empate, com uma cobertura na coluna 2, embora eu não fique surpreso se Valência vencer, passa longe de ser um time bobo. No jogo 13 temos o encontro entre Luxemburgo e Vasco da Gama. O moleque chafado não conseguiu evitar que o time carioca fosse rebaixado na temporada passada. Agora Luxa vive ótimo momento à frente da Raposa. Ele segue invicto como treinador do time azul celeste. Do outro lado, Diniz, logo após ser demitido do Santos, já assume como técnico da Cruz de Malta, para tentar colocar o time no trilho das vitórias. Particularmente eu não gosto do trabalho dele, mas dia de estreia é sempre motivação muito alta. Será o primeiro jogo dele na colina. Antes, no meio de semana, o Vasco vai para Alagoas visitar o CRB, enquanto o Lucha tenta se manter invicto recebendo o Operário em BH. Pro final de semana no seco empate, mas cobrindo a coluna 1 dando o troco pelo primeiro turno. Encerramos como jogo 14. O Coelho vive bom momento, os treinos de finalização surtiram efeito. O América é um dos times que mais finaliza o gol, mas agora as bolas começaram a entrar e as vitórias também.
Zarate já chega jogando bem com a camisa do Coelho. O time vai tentar aproveitar o bom momento para dar o troco pela derrota no primeiro turno em BH. Já o Timão foi perdendo vários jogadores importantes para o último duelo com o Dragão. O William, que faria sua estreia, foi barrado pela Anvisa. Renato Augusto, lesionado, também não jogou. O atacante Jô, com problemas pessoais, também esteve ausente. Durante o jogo a equipe ainda perdeu o lateral Fagner. Quem aposta somente no sábado tem a vantagem de esperar e ver se a maioria desses desfalques serão relacionados no final de semana. Aí sim o Timão passaria a ser muito favorito. Até porque na rodada seguinte tem o clássico com o Verdão. E é sempre bom chegar confiante, vindo de vitória. Por isso mesmo, vamos de coluna 1 seco. Se o time continuar muito desfalcado, abre espaço para a zebra comer solta. Vamos ficar de olho durante a semana. Não esqueça de deixar o gostei para dar uma moral pro canal. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo concurso.